Eu tenho uma história de carreira que é muito comum, assim, né, de pessoas da minha área. Eu vim da área de tecnologia, trabalhei 20 anos com TI, e eu venho de uma família oriental, né, onde as, os valores, né, de estudo, de trabalhar duro, né, estão muito enraizados, assim, na minha cultura, na minha família. E por muito tempo eu sempre achei que só existia uma forma de trabalhar e de ser feliz no trabalho, que era estudar bastante, né, estudar mais do que os meus colegas, fazer cursos, fazer especializações, aprender idiomas, conseguir um cargo bacana, ir subindo na hierarquia, né, até conseguir um cargo de gerente, diretor, e aí eu seria uma pessoa feliz no trabalho, né? E bom, comecei a minha carreira com 19 anos, depois que eu terminei um curso técnico em informática, que na época chamava processamento de dados, né? Hoje já tem outros nomes. E aí comecei, trabalhei na área de tecnologia, fiz uma graduação na área de matemática, e aí, em 2002, eu fui para o Japão, consegui uma oportunidade para trabalhar lá como analista de sistemas, e meu último trabalho lá foi numa empresa argentina, na área de petróleo e gás. E, e aí, em 2010, eu voltei para o Brasil, essa foto é uma foto de despedida lá. Eu voltei para o Brasil e comecei e consegui um trabalho numa multinacional japonesa, né? E aí eu continuei trabalhando, né, no modo piloto automático, até que eu comecei a me questionar muito sobre todos esses valores, né, sobre todas essas crenças que eu tinha com relação ao trabalho, né? Eu não me via buscando um cargo de gerência, de diretoria, né? Quanto mais eu olhava para essas pessoas, menos eu queria ser como elas, né? E aí eu comecei a pensar se não existem outras formas de estar no mundo. Então, em 2014, fui fazer um voluntariado na Ecovila de Terra Una. E na época eu nem sabia o que era um Gaia Education, não tinha nem ideia do que era. E nessa ecovila eu descobri que existem outras formas de se trabalhar, de uma forma mais colaborativa, mais humana, orientada a um propósito, né? Orientada a valores. E essa experiência acabou mudando a minha vida, né? Eu acredito que muitos de vocês que estão aí em Piracanga também tiveram experiências parecidas. Então, enquanto eu estava fazendo esse voluntariado no Gaia Education, né, no módulo imersivo, estava lá no meu terceiro dia e era o dia de eu limpar o banheiro seco. Então, eu lembro que era um dia muito lindo, assim, de sol, bem, assim, dia lindo de sol, e eu estava lá suado, limpando o banheiro seco, e eu tive uma epifania, assim, né? Eu falei, cara, estou me sentindo muito mais feliz e realizado aqui entregando um banheiro seco do que eu entregando aquele projeto de US$ 300.000 para o meu cliente. Então, e aí tipo, caiu uma ficha enorme, assim, né? Acho que eu descobri o propósito da minha vida, que é limpar banheiro. Brincadeira. Aí eu estava lá no dia seguinte ali, cuidando da cozinha, picando legumes, e eu tive a mesma sensação, né? Então, eu percebi que não é sobre o trabalho em si, mas sobre como que esse trabalho se conecta com os nossos valores, com um propósito maior, com algo maior do que a gente algo maior do que a minha própria carreira, a minha própria vaidade, né? Então, a partir dessa experiência, voltei para São Paulo já com outra cabeça, já com a certeza de que aquela vida corporativa não fazia sentido nenhum mais. Então, eu resolvi fazer uma transição de carreira,
no que eu chamo, né, de um sabático empreendedor. E aí eu me conectei com esse grupo de pessoas que tinham o sonho de criar uma empresa livre, uma empresa onde todos são livres para trabalhar a hora que quiser, o tempo que quiser, no projeto que quiser, da forma que quiser. E era uma empresa de startups. Eu tinha uma startup na época que chamava Academia da Natureza, que era a única empresa não digital que tinha esse propósito de trazer essas vivências, essas experiências de vida e comunidade, né, e de conexão com a natureza, para perto de São Paulo. Então, durante um ano, a gente fez muitas experimentações nesse modelo que a gente chamava de empresa livre. Então, em 2015, a gente tinha pouquíssimas referências de como se organizar de uma forma mais colaborativa, com menos hierarquias, né, onde o poder é distribuído. Eu tinha algumas referências que eu conheci no Gaia Education, como a sociocracia, a comunicação não violenta, e ao mesmo tempo a gente mesclava com as metodologias das startups, né, a gestão ágil, esse tipo de coisa. E para quem acha que um modelo desse, né, onde autonomia, liberdade, né, cada um faz o que quer no tempo que quiser, vai dar ruim, né, vai dar pau de relação, pode ter certeza que sim, a gente fez tudo que a gente pôde para não ter isso, mas depois de um ano a Baobá se dissolveu, e junto com isso uma série de aprendizados, né? E foi mais ou menos nessa época que caiu nas minhas mãos o livro Reinventando as Organizações, que é do consultor belga Frédéric Laloux. Esse livro, ele é como se o Laloux, né, ele tivesse morando dentro da minha cabeça, né? Tudo que eu pensava sobre o futuro do trabalho, né? Só que de uma linguagem, ele contando isso em uma linguagem que realmente faz sentido, né? Que você pode mostrar isso para qualquer gestor de multinacional e a pessoa vai se sentir tocada com isso. Então, Laloux, ele é um grande estudioso de Ken Wilber, que é o autor da teoria integral, e é um dos maiores pensadores nessa área de mapeamento da consciência humana, né? Então, Wilber fala que toda vez que a humanidade passa por um grande salto tecnológico, isso aumenta a complexidade e provoca um salto de consciência, né? Então, a humanidade, ela aprende a colaborar de uma nova maneira, com uma nova escala. Então, isso aconteceu várias vezes na história da humanidade. Então, a primeira delas foi quando o ser humano descobriu a agricultura. Então, ela saiu daquele modelo de organização mais tribal, né? De coletores e caçadores, e passam a dominar a agricultura. E com a agricultura, os grandes impérios começam a surgir. Então, eles conseguem se organizar em grandes impérios, com divisão de tarefas, com divisão de classes sociais, castas. Então, temos militares, a igreja, né, os nobres, e assim vai. E isso conseguiu trazer uma segurança, né? Segurança e estabilidade que no nível anterior não tinha. E depois, né, o mundo teve um outro salto tecnológico, que foi a Revolução Industrial, e que deu origem às grandes multinacionais. Também deu origem a procedimentos, né, qualidade, excelência, lucro, crescimento, meritocracia, né, todo um novo arcabouço de mentalidade, de crenças, né? E a gente está passando agora, nesse momento, por mais um grande salto tecnológico, que é causado aí
pela internet, pelo advento da internet, pela popularização da tecnologia da informação. Então, é como se a gente estivesse no meio dessa grande transição. Então, a gente está fazendo a maior transição da história da humanidade. É uma transição de sociedade, uma transição de crenças, é uma transição de tecnologia, é uma transição na forma como o ser humano se organiza. Então, Laloux se perguntou, né, como é que são as organizações que já estão alinhadas a esse próximo nível de consciência humana, né? Então, como é que essas organizações se organizam, como é que elas contratam, como que elas demitem, no que essas pessoas acreditam, e ele foi pesquisar 12 empresas de setores variados, com mais de 100 funcionários, né? E com essas práticas inovadoras há mais de 5 anos. Então, não são iniciativas novas de um ano, não são iniciativas de organizações de 20, 30 pessoas, né? São organizações mais complexas. Então, a gente tem aqui, desde da Soundstru, que tem 90, né? Mas ele incluiu 10 cachorros para poder passar aí na barra dele. Então, é uma organização de 90 pessoas, mais 10 cachorros, até organizações de 40 mil pessoas, que é o caso da AES. E aí, uma coisa que ele descobriu muito interessante, né? Pesquisando as práticas dessas empresas, é que, apesar dessas empresas serem de setores diferentes, e elas nunca terem conhecido as práticas umas das outras, elas tinham práticas muito parecidas, e essas práticas elas podem ser agrupadas em 3 grandes áreas, né, que ele chama de os 3 grandes avanços das organizações evolutivas, que é o propósito evolutivo, integralidade e autogestão. Então, o primeiro pilar, que é o da autogestão, ele tem a ver como é que essas organizações elas se organizam, né? E a gente fala muito dessa transição de um modelo de gestão, de um modelo hierárquico, né, onde o poder está concentrado no topo, para um modelo onde o poder ele é distribuído, né? E isso não significa que ele é distribuído igualitariamente entre todos da organização, né? Então, não é nem a pirâmide onde o poder está no topo e também não é nem um círculo onde todos têm poder igual. Ele também fala sobre estruturas de distribuição de poder e ele fala também de hierarquias, que não são hierarquias de poder, mas que são hierarquias de especificidade, de forma que, né, assim como uma colmeia ou um ninho de formigas, eu tenho algumas especialidades, né? Eu tenho formigas que são operárias, eu tenho formigas que cuidam da rainha, tenho formigas que cuidam da segurança. Então, existem hierarquias, né? Então, tipo, mas ao mesmo tempo existe essa distribuição de poder. O segundo pilar, que é o pilar da integralidade, tem a ver com como é que a gente traz a humanidade inteira para dentro da organização, né? Então, nas organizações né, corporativas, né, como a gente conhece hoje, quando você entra no escritório, você deixa mais ou menos uns 80% de quem você é para trás. E entra para trabalhar só a sua parte analítica, lógica, orientada a resultado, né? E você acaba deixando para trás a sua parte criativa, né? A sua ancestralidade, os seus talentos, a sua inteligência emocional, artística, corporal, etc. Então, como é que a gente faz para trazer todos esses atributos humanos para dentro da organização?
E a gente sabe que quando a gente traz, né, a luz, também a gente traz a sombra. Então, como é que a gente trata de questões emocionais, né? Como é que a gente acolhe essas questões emocionais, como é que a gente acolhe diversidade e assim vai. E o terceiro grande pilar é o propósito evolutivo, que eu costumo falar que é uma evolução do planejamento estratégico como a gente conhece nas organizações hoje, né? Geralmente as organizações trabalham com planos estratégicos de 1, 5, 10 anos, e o mundo, né, da complexidade que está hoje, né, com pandemia, guerra, mudança de governo, etc., já não é mais possível fazer esse tipo de planejamento duro. Então, a gente trabalha com esse conceito de propósito evolutivo, que tem a ver com a capacidade da organização perceber e responder, né? Então, ela percebe o que o mundo pede da organização, né? É fazer a empresa refletir qual é que é o propósito dela, né? Qual que é a razão social, para que ela existe, a que ela serve, e responder ao que o mundo pede dela, né? E também responder ao que os colaboradores pedem dela, para que ela responda o seu propósito. Então, esse livro, ele foi lançado em 2017, a partir uma iniciativa de tradução colaborativa, né? A organização que eu faço parte, que é a Cuidadoria, fez esse chamado, né? Então, e a gente conseguiu mais ou menos 80 voluntários em 3 dias para fazer esse projeto acontecer. E a ideia era de não somente publicar o livro em português, mas vivenciar, experienciar os princípios das organizações evolutivas enquanto a gente fazia isso. Então, a gente conseguiu traduzir, né, desses 80 voluntários, mais ou menos 40 traduziram pelo menos 3 parágrafos, né? Então, a gente tem 340 páginas traduzidas em 6 semanas. Mais de 600 pessoas participaram da campanha, né? Seja como tradutor ou como fazendo o design da capa, cuidando da campanha de crowdfunding, né, participando do crowdfunding. Então, a gente conseguiu movimentar essa rede de mais de 600 pessoas, atingimos 120% da meta e arrecadamos R$70 mil em 6 semanas. E isso foi o suficiente para a gente imprimir as primeiras 3 mil cópias. Na segunda tiragem teve mais 5 mil. A gente está, eu acho que na 4ª tiragem. Então, já mais de 1.500 cópias provavelmente já devem ter sido impressas. E ao mesmo tempo que a gente fazia a campanha da tradução do livro, a Cuidadoria desenvolveu uma metodologia de formação de líderes. Então, quando a gente leu o livro pela primeira vez, a primeira impressão que eu tive é que esse livro não é sobre estruturas e métodos de gestão, mas sim sobre pessoas e relações. Então, a gente fez a seguinte pergunta em cima do livro, né? O livro, Lalu perguntou como são as empresas que já estão alinhadas ao próximo nível de desenvolvimento humano, e a gente se perguntou quem são essas pessoas, né? O que essas pessoas precisam ter para que elas consigam sustentar essas organizações. Então, a gente desenvolveu uma metodologia de desenvolvimento de pessoas, de líderes, voltado para a sustentação, né, a criação de organizações evolutivas. Então, a gente já está na 5ª turma esse ano. Então, é uma metodologia híbrida, onde a gente tem aulas ao vivo, facilitadas, né, online, e a gente também tem encontros com convidados, mentorias coletivas, e a gente também tem um mergulho na natureza, que é um módulo opcional. E na formação, os participantes passam por essa jornada, né? Então, a gente passa
por uma jornada onde a gente prepara o terreno da liderança evolutiva, trazendo conceitos de divisão sistêmica, olhando para o mundo, né, para o contexto de mundo hoje. Depois a gente vai para propósito evolutivo, integralidade e autogestão. E esses são algumas referências que a gente traz. Então, a gente traz no propósito evolutivo, conceitos aí ligados à autogestão, observação da natureza, né, biomimética, percepção da organização como sistema vivo, né, tem muita inspiração da permacultura, tem muita coisa também que tem a ver com mindfulness, com presença, com escuta profunda. Depois, na integralidade, a gente vai trabalhar muito com soft skills, né, resiliência, flexibilidade, confiança, vulnerabilidade, diversidade e inclusão. E na autogestão a gente vai trabalhar muito a parte, né, competências, né, como liderança facilitadora, ferramentas para prática de ambiente de confiança, autogestão, motivação, gestão de equipes, e assim vai. Então, minha fala é essa, né? Eu termino com essa frase atribuída a John Lennon, que um sonho sonhado sozinho é apenas um sonho e que um sonho sonhado junto é realidade. E aí foi mais ou menos isso que a gente viveu aí nesses anos, desde a publicação do livro. E eu quero fazer um convite para vocês. Vocês podem baixar o livro pagando o quanto acho que vale, e aí vocês vão receber o livro em PDF. E eu também queria fazer um convite para vocês participarem da comunidade Cuidadoria, que é uma comunidade de práticas, e a gente tem encontros gratuitos, e segunda-feira à noite, a gente vai ter um encontro sobre teoria U, que é uma outra referência que a gente traz, que a gente trabalha, que tem a ver com criar futuros, criar realidades a partir do futuro que emerge, né? Então, a gente vai trabalhar um pouco sobre isso na segunda-feira, é gratuito, e é isso. E eu quero passar a palavra para o Fábio, né? Acho que a gente pode ter um horário, né, um momento para a gente responder perguntas. Então, eu quero que vocês anotem aí as perguntas e eu quero passar a palavra para o Fábio. O Fábio é da Eduz, que é uma empresa de tecnologia, e eu tive a oportunidade de conhecer a Eduz e o CEO da Eduz na segunda-feira, né? Muita sincronicidade. E é como um sonho sendo realizado, né? Lá em 2016, quando a gente fez esse movimento para trazer o livro para o Brasil, um dos meus sonhos era que esse livro, né, que esse conteúdo pudesse influenciar empresas brasileiras, e foi isso que eu vi lá na Eduz. Então, fiquei muito feliz de conhecer as práticas, né, da Eduz, e eu quero passar a palavra para o Fábio. Boa, maravilha. Obrigado, Henrique. Muito bom te ouvir, como sempre. Eu estava lá fora porque queria que a galera conhecesse um pouco da nossa floresta aqui. Eu vi que o lugar que a galera está aí é muito bonito. Não sei o quanto a gente consegue competir aqui, né, Eduz, mas tem um pouquinho de verde. A gente tem um pouquinho de verde, só que estava cada vez mais escuro e os cachorros começaram a latir, estava uma cachorrada, assim, então eu tive que mudar. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Eu acho que eu preciso de alguma permissão, Henrique, para poder Pronto, compartilhar. a permissão está dada. Boa. Maravilha. Bom, então, hoje eu queria falar um pouco sobre cultura evolutiva.
talvez materializar um pouco dos conceitos que o Henrique trouxe falando da história da Eduz. Mas primeiro, quem sou eu? Me chamo Fábio, talvez vocês me encontrem assim no LinkedIn. E essa pergunta ela é difícil de responder assim. Talvez eu responda com outras perguntas. Então, talvez eu seja um rebelde que largou a engenharia. Então, lá em 2019, eu estava terminando meu curso de engenharia mecânica e no meio das minhas férias eu conheci a Eduz, vim fazer um estágio aqui. E aí a pandemia veio, minha graduação deu um pause assim. E eu falei, cara, acho que eu vou ficar pela Eduz. E foi aí que eu conheci o tema cultura e governança. Eu vou contar um pouco mais sobre isso. E aí comecei a aprender muito sobre autogestão. Vi que é muito do que vocês estão querendo entender um pouco, investigar, né? De como dividir o poder que muitas vezes é centralizado dentro de comunidades, né? Pela forte influência de uma liderança tradicional e um pouco controladora. Então, como que a gente faz que a gente cria ambientes mais colaborativos através de autogestão. Então, é um pouco do que eu venho estudando. E uma coisa que eu adoro fazer, que eu também vi que tem uma pessoinha por aí, é facilitar diálogos e ajudar as pessoas a se relacionarem num ambiente mais seguro aqui, né, Eduz? Contando um pouquinho da história da Eduz para vocês conhecerem, lá para meados de 2014, a gente começou a ter uma ideia de unificar duas motivações muito fortes, que era o empreendedorismo e a educação. E a gente começou a criar alguns panfletos de cursos e distribuir pela cidade com alguns vendedores que vendiam esses cursos em porta, assim. Então, a gente começou a criar pessoas que conseguiam empreender através de venda de cursos, ou seja, vender educação, digamos assim. E houve venda, mas não houve recorrência de compra desses cursos. Acabou que a empresa, com pouco tempo, não se via com um futuro escalável, assim, e a gente precisava mudar de rota. E aí, a Eduz, em pouco tempo, entrou no mercado do marketing digital, assim, uma grande empresa que já estava no segmento da Hotmart. E lá no Campolim, numa pequena sede, com mais ou menos umas 30 pessoas, a Eduz nasce ajudando pessoas a venderem produtos digitais na internet, né? Infoprodutos, basicamente, algo que a gente tinha testado e validado no porta a porta. A gente começou a fazer isso na internet. E aí, em pouco tempo, a Eduz entrou no mercado que já estava em ascensão, em crescimento, e começou a não só crescer na internet, mas também aqui em Sorocaba, que é onde a gente fica. E em 2016, né, com quase 2 anos de projeto, a gente se viu no cenário de profissionalização, ou seja, de começar a ver a empresa como uma comunidade. Eu estou usando esse termo porque é um termo que vocês falam. Então, a gente viu que essa comunidade estava grande e precisava de uma certa coordenação, precisava de uma certa profissionalização, né, de estrutura. E a gente teve algumas dificuldades. A primeira delas, por a gente começar a trazer muitos líderes para a empresa, quase como criando diretorias, né? E cada líder criando a sua diretoria. A gente começou a ter problemas com os produtos, então a efetividade dos produtos começou a diminuir, uma insatisfação generalizada, tanto dentro da empresa, uma cultura que a gente tanto tinha fervor em falar sobre, estava se perdendo. Então as pessoas não estavam tão felizes assim, e os clientes também não estavam tão felizes com o nosso atendimento. Eles tinham muita falta de engajamento, baixa produtividade, e com isso aconteciam muitos conflitos. Ainda nesse cenário, a gente via uma necessidade de fazer muitos alinhamentos, assim, né? Não existia tanto o valor de autonomia que as pessoas sentiam poder em tomar decisões. Não, existia essa necessidade, né, cara? Vamos fazer cada vez mais alinhamentos e reuniões para tomar uma decisão. Isso nos tirava muita energia, né? E culturalmente falando, era visível a existência de vários silos assim dentro dessa comunidade.
um competindo com o outro, ou seja, a competição era algo que a gente não queria, mas começava a aparecer. E, bom, o resultado no final dos meses eram clientes reclamando, a inovação desaparecendo e os planos e metas que a gente começou a verbalizar, a gente não conseguia atingir. E para contornar esse cenário, a gente começou a fazer alguns movimentos. Então, a gente parou com o nosso marketing. Assim. A gente viu que não fazia sentido a gente vender uma ideia com a casa totalmente desarrumada, sabe? Era como vender felicidade dentro de um ambiente que não estava feliz. E a gente começou a parar de fazer propaganda, digamos assim. Vamos só falar de gente quando a gente se sentir seguro para falar realmente o que somos. A gente começou a refazer os produtos, mudar a tecnologia, a gente começou a questionar nosso modelo de gestão e muito desses questionamentos vieram à tona com influências das literaturas que o Henrique trouxe agora, né? Principalmente do Reinventando. A gente começou a ter um foco em atender bem e um foco para buscar uma missão do porquê que a gente realmente existe para fazer o que a gente faz. A gente começou a investir em si, em equipe, a gente começou a tentar encontrar uma nova sede, um cliente ideal, quem que a gente realmente quer atender. E com isso nosso posicionamento muda, nossas aspirações de querer simplesmente só querer a empresa muda e, cara, vamos melhor atender nossos clientes aqui no Brasil. E aí surge um tema amplamente discutido até hoje, de 2016 para cá, dentro da Eduz, que é cultura, né? E nessa discussão a gente percebeu que a gente não estava sozinho. O Henrique já falou muito do Reinventando, foi uma grande inspiração para a gente. Mas outras coisas que eu quis trazer para vocês foram o movimento do capitalismo consciente, que está aí no meio, onde eles têm 4 coisas que conectam muito com o que a gente faz aqui na Eduz, que é um propósito maior, onde ele fala que basicamente as organizações deixam de existir simplesmente para gerar grana e a gente questiona por que a gente existe, para fazer qual diferença no mundo. A orientação para o stakeholder, então, nós não existimos só para atender um cliente final, mas para atender um cliente interno, que são nossos colaboradores, para cuidar da sociedade que está ao redor da empresa, ou seja, aqui em Sorocaba, eu já falo de alguns projetos que a gente começou a criar, para cuidar de parceiros que existem dentro desse negócio, ou seja, ter essa orientação por múltiplos stakeholders. Um outro pilar que é a liderança consciente, como que a gente influencia essa cultura através de pessoas que estão cada vez mais conscientes dos nossos valores, e com isso a gente cria uma cultura cada vez mais consciente. E como terceira referência eu trago o Empresas Humanizadas, que foi algo que também foi muito impactante para a gente, um livro do Raj Sisodia, é um indiano que também lidera por parte o movimento do capitalismo consciente e traz muita referência. Assim. Bom, não vou falar mais ainda do Frederic, porque o Henrique falou pra caramba, mas esses são os estágios de consciência que ele traz no livro, né, estágios de consciência das organizações. E aqui, para vocês conhecerem um pouco da Eduz, né, quando eu falei que a gente começou a realmente mudar e fazer alguma diferença positiva no mundo, essa imagem superior é a nossa era a nossa nova sede, quando a gente começou a procurar aqui em Sorocaba um lugar, e a gente encontrou uma fábrica abandonada que, bom, acontecia de tudo aqui dentro, e o Eugênio olhou para esse lugar e falou, cara, aqui vai ser a sede da Eduz, e isso foi possível, essa aqui abaixo é a nossa sede atualmente. Ao redor aqui da sede a gente tinha alguns moradores que estavam com as suas casas quase desabando, assim, uma delas estava com um piso de madeira quase apodrecendo, assim, e era onde uma das crianças que estava na casa dormia, então a gente precisou ajudar essas pessoas a reconstruírem suas moradias e deu uma repaginada nesse lugar.
mas ainda, além disso, a gente não tem nenhum muro aqui, não sei se o Henrique lembra, né? A gente não construiu nenhum muro em volta da Eduz, então, basicamente, toda essa comunidade é integrada dentro da empresa. Essa é uma parte da fachada também. Não simplesmente só mudando a sede, mas mudando algumas coisas referentes à gestão, que eu já vou falar, e acho que é o que vocês estão mais sedentos em saber. Alguns resultados já apareceram de cara, né? O primeiro deles foi a fim de parcerias desalinhadas. A gente sabia qual era a identidade da Eduz e o que a cultura nos dava como norte. Então, algumas parcerias que eram desalinhadas tiveram seu fim. A gente começou a ter mais identidade e direção. Então, a gente voltou realmente a comunicar com mais coerência. A gente se viu em mais harmonia e menos conflito. Nosso trabalho cada vez mais era eficiente, nossos custos diminuíram e o nosso lucro cada vez mais aumentava e até hoje aumenta. A gente viu mais resultado para o cliente, mais qualidade nos produtos, inclusive novos produtos, a atração de pessoas alinhadas, menos ansiedade e alto engajamento e um turnover baixíssimo, assim, né? Que até hoje é uma característica forte da Eduz. Mas como que tudo isso aconteceu, né? Quais foram, de fato, as práticas de gestão dessa comunidade que foram implementadas? É aí que a gente entra em contato com o termo cultura e principalmente governança, né? Como que é governar uma organização que aspira por uma identidade de autonomia? E a primeira coisa que a gente precisou declarar para a galera aqui na Eduz foram quais valores a gente queria perseguir. E a gente usa a palavra cela para lembrar desses valores, né? Que são confiança, encantamento, liberdade e alegria. Então, basicamente, tudo que a gente faz em Eduz é buscando viver esses valores. Então, um exemplo de confiança provocada, por exemplo, é a empresa, por exemplo, não ter pontos. A gente não pede para as pessoas baterem ponto e registrar o horário de chegada e saída e quantas horas ela trabalhou por dia, porque a gente entende que essa é uma forma de realmente provocar a confiança e viver de fato. Aqui do outro lado a gente tem nossa seção de snacks, que é um lugar cheio de guloseimas e comidas gostosas que a galera tem aqui e que eles simplesmente podem pegar e tem uma maquininha do lado que você escolhe não pagar, mas não tem ninguém cobrando assim. E outras N atividades que existem aqui na Eduz que nos faz parecer menos uma empresa tradicional. Então, essas são algumas fotos aqui no canto esquerdo superior. São as crianças da comunidade que no final do ano participaram de um Natal junto conosco. Imagens da nossa sede aqui, com algumas redes que eu particularmente adoro, ficar nelas depois do almoço. Aqui abaixo é o Eugênio, nosso CEO, que desde o início da empresa ele fazia rituais de cozinhar para a galera e já eu mostro o que esse cozinhar se tornou. O hábito das Havaianas que a gente tem aqui, um pouco dos nossos ambientes de reunião. Nessa época aqui que o Eugênio estava cozinhando, ele cozinhava para umas 20 pessoas. Hoje a Eduz tem 500 pessoas e essa é a imagem do nosso café da manhã aqui, que hoje acontece toda segunda-feira. Foi quando o Henrique esteve com a gente. Aqui em cima, aulas que a gente tem do nosso projeto social, que chama Projeto Levar. E não só a gente leva educação para a galera lá, mas algumas das pessoas já saíram do projeto para ser colaboradores na Eduz, depois de aprender um pouco mais sobre informática. E a gente entendeu que a Eduz tem a missão de ajudar as pessoas a explorar seu real potencial. É para isso que a gente existe. Não só internamente, para ajudar as pessoas a descobrirem seu potencial e a gente ajudá-las a explorá-lo, mas principalmente nossos clientes também. Como que a gente ajuda para que os infoprodutos que são produzidos alcancem
cada vez mais pessoas e explorem o real potencial de N mais pessoas. E falando um pouco mais sobre autonomia, eu trouxe algumas referências aqui. Acho que a principal delas foi quando a Eduz começou a estudar sobre autonomia, surgiu a holacracia, que é uma referência que conecta um pouco com o que o Frederic Laloux traz no Reinventando Organizações, principalmente quando ele fala de autogestão. E a holacracia, ela meio que promete assim, né, a ser um sistema de gestão que propõe o fim da hierarquia. E eu nem sei se eu concordo tanto com o termo fim da hierarquia. Acho que o Henrique falou um pouco sobre a hierarquia ser um valor fundamental dentro de sistemas vivos, como as organizações. Mas o que basicamente a gente começou a pesquisar e entender é como que a gente, ainda olhando para uma gestão tradicional, né, onde é preciso haver coordenação, é preciso haver tomada de decisão, a gente faz isso de forma mais descentralizada. Ou seja, como que a gente esclarece o que é poder e como que, a partir do esclarecimento do que é poder, a gente convida as pessoas a tomarem lugares de poder. Então, um exemplo prático aqui, né, de autonomia, sobre descentralizar poder, é um artefato que a gente usa para caramba aqui na Eduz, que chama PAP. PAP são princípios, acordos e práticas sobre vários contextos na Eduz. Eu trouxe um exemplo aqui de uma foto, que é o PAP de pagamentos e remuneração dos colegas. Hoje a gente não tem uma pessoa que simplesmente controla um ajuste salarial de alguém que está numa jornada de trabalho na Eduz. Simplesmente, esse é um acordo descentralizado que as pessoas sabem como isso pode ser feito, em que momento e como isso pode ser feito, né? E além desse PAP, a gente tem mais outros 70 PAPs de vários outros contextos que descentralizam esse poder. E a gente vem fazendo isso cada vez mais e as pessoas experimentam de poderes de autonomia com esse artefato, que é só um exemplo. Assim, né? Basicamente, na pandemia, a gente viu na prova de fogo de como ver todas as pessoas trabalhando de casa e de forma autônoma, mas ainda assim colaborativa e tomando decisões. E aqui eu trago alguns resultados. Né? Sem a gente saber, em setembro de 2020, a Eduz saiu no ranking de destaque das empresas de tecnologia com mais cultura ética do Brasil. A gente foi dobrando de faturamento e número de colaboradores. E a gente viu que a nossa missão não só era de ajudar as pessoas a explorarem seu real potencial, mas entregar a tecnologia, a educação e amor. Com o objetivo assim, de perseguir essa missão, de criar uma grande comunidade de pessoas felizes e prósperas. Estou só trazendo um videozinho do nosso Natal do ano passado. Você consegue ver aí? Ouvir aí? Sim. Tá sem som, Fábio. O vídeo tá sem som. Então, deixa eu ver aqui. Talvez na hora de compartilhar você não clicou o botãozinho lá de compartilhar o som. Tá, deixa eu descompartilhar aqui então e tentar compartilhar de novo.
Bom, acho que é isso. Acho que a galera deve estar um pouco curiosa agora para a gente começar a fazer perguntas e respostas aqui. Valeu, Henrique. Obrigado. Obrigado você, Fábio. Muito, muito inspirador ouvir a sua história, né? A sua história e a história da Eduz, né? Parabéns aí. E Diego, como é que tá aí? Você tem perguntas? O pessoal tá curioso? Eu acho que a gente fala muito de autogestão, de autonomia, né? Mas eu não sei se tá muito claro assim no que isso implica, se tem alguns exemplos práticos de como numa organização mais descentralizada e mais autônoma, que princípios são esses, né? Como funciona, assim. Se vocês puderem compartilhar talvez algum caso prático que vocês viveram e como que solução vocês encontraram, que solução que foi aplicada. Uhum. Fábio, acho que essa você pode responder, né? Que a Eduz está passando por essa transição, né? De um modelo para um modelo mais autogerido. Boa. Eu acho que tiveram alguns drives assim para autogestão que foram importantíssimos. Assim. Depois eu posso até compartilhar com vocês um material que eu fiz de templates aqui. Deixa eu só pegar ele aqui para mostrar para vocês. Mas que a gente chama de artefatos do nosso modelo de gestão que começaram a trazer clareza do que é isso, né? Do que é autonomia, então, na prática. Deixa eu só mostrar aqui. Esse aqui. Então, basicamente, a gente começou a experimentar algumas coisas que dão clareza desse poder. Eu falo que a autonomia é você esclarecer esse poder e começar a descentralizar, né? E uma das formas de esclarecer esse poder foi esclarecer a forma que a gente se organiza. Então, tradicionalmente, você consegue ver organizações se organizando de forma piramidal, assim, naquela estratégia de organizar os cargos que existem, né, e as pessoas que estão nesses cargos, uma forma mais piramidal de poder. E aqui na Eduz a gente começou a fazer isso de uma forma diferente, que a gente começou a usar o que a gente chama de bolograma, né? Então, a gente não faz uma hierarquia de poder de pessoa para pessoa, então as pessoas que controlam tais pessoas, mas uma hierarquia de assuntos, né? Então, que assuntos são globais que estão nessa bola mais externa. Então, talvez seja assuntos que estão interligados a todos os colegas, como salários, como remuneração, incentivos e treinamentos, acordos comerciais da Eduz. Então, são assuntos que estão nessa bola maior. E outros assuntos que estão nas áreas que são áreas que existem na Eduz, como área comercial, área de tecnologia, área de administrativo financeiro, que estão mais contextuais, e cada uma dessas áreas vão tendo outros microassuntos. Então, a gente começou a fazer essa hierarquização de assuntos e só depois conectar as pessoas a esses assuntos. Ou seja, ao invés de conectar as pessoas umas às outras em hierarquia de poder umas sobre as outras, a gente fez uma hierarquia de assuntos, né? Essa é uma primeira mudança, assim, e esse link ele traz um template, eu posso mandar. Depois, em cada um desses assuntos, ou seja, cada bolinha dessa e bolas intermediárias, a gente fez o que a gente chama de mapas de missão, que é uma forma simples de esclarecer não só o propósito de existência daquela bolinha contextual, mas que responsabilidades são necessárias, são expectativas para quem está dentro daquele contexto, né? Então, cada time hoje aqui na Eduz, hoje são 80 times, tem de forma muito clara qual é a sua missão, as suas responsabilidades, quais são cuidados a serem observados a perseguir essa missão e indicadores que acompanham se a missão está sendo cumprida. Além da missão, que ela dá a expectativa de cada assunto, né, de como governar cada assunto, a gente começa a dar clareza para as pessoas
do que é esperado de cada uma delas, que a gente chama de clareza de papéis. Ao invés de deixar as coisas muito no fio do bigode, muito na abstração, assim, a gente escreve mesmo, faz acordos do que é esperado de cada pessoa e faz uma visualização holística, assim, de quais são os papéis dessa organização e como eles são energizados. E a gente começa a se perguntar, existe sobrecarga? Existem papéis que não estão claros? Existe sobreposição de papéis? Né? Isso nos ajuda a ver as pessoas trabalhando melhor dentro dos seus ambientes de trabalho, né? E eu acho que esse aqui, que é a cereja do bolo, é o que a gente chama de PAPs. São os nossos acordos. É aqui que a gente vê de forma mais clara o poder sendo descentralizado. Cada contexto na organização, né? Eu falei de alguns deles, mas eu falei de remuneração, mas a gente tem contratação, a gente tem férias, a gente tem operação comercial, atendimento, suporte, especialidade de produtos, enfim. N contextos que cada um possui seus acordos relacionados àquilo, né? Então, eu trouxe um outro papo aqui, né, nessa apresentação de benefícios e incentivos. Como que as pessoas, se elas quiserem usar um treinamento, um recurso da empresa para um treinamento, como que elas podem usar, em qual limite, como que elas fazem para isso, né? Então, é uma descentralização de poder do que na maioria das vezes está numa pessoa, está num cargo específico, e você cria mecanismos de autorregulação, que autorregula decisões e poderes que estão na organização. Uma outra coisa que eu trago aqui, não vou abrir esse vídeo, mas são reuniões de cada um daqueles círculos, né? Então, as pessoas se reúnem para evoluir, para processar as suas tensões, né? Para enxergarem oportunidades de melhoria. A gente chama isso aqui de evolutiva. Então, eu acho que isso começa a responder um pouco da sua pergunta, Diego. Como que a gente coloca essas coisas em prática? Me fala aí. Diego, acho que eu tenho uma contribuição para fazer, né? O Fábio trouxe muito a parte do como mesmo, né? Ferramentas, rituais, né? Os artefatos que ele usa. Mas você perguntou de princípios da autogestão. Eu acho que o principal princípio da autogestão é da confiança, né? E que as empresas tradicionais, elas partem do pressuposto de que os colaboradores, eles não são confiáveis, então a gente precisa criar controles e isso cria uma profecia que se autorrealiza, né? Então, se eu parto do princípio que os funcionários, eles não são confiáveis, eu vou criar controles, né? E aí a empresa vai ter tantos controles que as pessoas, para poder realizar, né, para poder produzir, elas vão ter que burlar alguns controles, porque senão não tem como entregar o que as pessoas são do que elas são pedidas, né? Então, ou a gente parte desse princípio de que as pessoas não são confiáveis e a gente cria um monte de controle e as pessoas, né, elas acabam não sendo confiáveis, ou a gente parte do princípio que as pessoas são confiáveis, que elas são adultas, que elas podem assumir responsabilidades, que que eu posso distribuir o poder para ela, que ela vai fazer o melhor possível com o poder que lhe é conferido, né? Então, eu acho que o principal esse, a confiança, de que as pessoas são confiáveis, de que as pessoas querem fazer um bom trabalho, né, e que elas querem contribuir com o coletivo. E outro princípio que eu acho que é super importante essa visão do todo, né? Entender o coletivo como algo maior, entender qual que é a missão, né, o propósito desse coletivo, né? Porque quanto mais eu entendo qual é o propósito do meu coletivo, menos eu vou ter atitudes egóicas, né? Então, a gente também usa, acho que talvez o outro princípio é o princípio da colaboração. Então, em vez de eu usar muitas empresas tradicionais, né, multinacionais, elas trabalham no princípio da competição. Então, eles criam ambientes competitivos, né, de
de metas, de bônus, de participação de lucros, e aí as pessoas começam a competir entre si para poder ter esse benefício, e aí elas começam a, a ter menos transparência de informações, menos atitudes de um apoiar o outro, né? Então, acho que a colaboração em detrimento da competição também é outro princípio que é super importante para que a autogestão funcione. Tem outro também, deixa eu contar outro, que é autonomia com responsabilidade. Eu não posso dar apenas autonomia para as pessoas se as pessoas não têm o senso de responsabilidade, né? De como que essa decisão, né? Por exemplo, me é conferido uma autonomia para decidir sobre, sei lá, como eu defino a política de remuneração, né? Mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter a responsabilidade sobre o que as minhas decisões podem impactar, né? Então, acho que é isso, de uma forma simples. Alguém mais? Perguntas? Comentários? Dúvidas? Vou tentar dar um exemplo para transformar isso numa pergunta. Pois não. Aqui no Ano Novo, a gente fez um movimento de produzir o Ano Novo através de formação de GTs, né? Grupos de trabalhos autônomos. E super aconteceu, assim, mas eu via que em alguns momentos algumas pessoas perguntavam, tá, mas o que é para fazer? E a gente estava direcionando e facilitando esse processo. A minha pergunta é como essa mudança de consciência para essa geração da autonomia, empoderamento das pessoas que estão nesse grupo pode ser potencializado, sabe? Porque eu migrei um pouco da gestão de projetos para facilitação, porque eu acredito que todos são capazes de decidir, de facilitar e de organizar, né, seus projetos. Enfim, se tiver alguma referência em relação a isso, e até a GTs e modelos de autogestão também, planejamento e tal, pode ser interessante para a gente. Deixa eu ver se entendi sua pergunta. Sua pergunta é com relação a como potencializar esse grupo, esses GTs, de forma que eles sejam mais autônomos, é isso? De que eles precisem menos de direcionamento? Sim, eu acho que eu dei o GT como exemplo, mas como fazer um planejamento para autogestão, tipo, dividindo em papéis e responsabilidades, e as pessoas entendam que não é alguém direcionando algo, que é ela participando desse processo, né? Tá. Uma das coisas que a gente poderia ser participando do processo de criação dos papéis, mas tem outras, né, formas de... Eu acho que mais ou menos você já respondeu, né? As pessoas, toda vez que a gente implanta uma nova estrutura, um novo modelo, né? Uma nova metodologia, é muito importante que as pessoas também participem dessa criação, dessa cocriação, porque quando é uma coisa assim, de cima para baixo, né? Falou assim, vamos usar agora o modelo da sociocracia, pum, agora todo mundo tem que fazer parte desse círculo, não sei o quê. As pessoas não sentem parte, né, desse movimento. Então, acho que é importante que essas pessoas também participem da criação desse modelo. Então, como é que a gente distribui o poder, né? Quais são os papéis e quais são as responsabilidades? Né? Até onde eu tenho autonomia para decidir? Ou como tomamos decisão, né? Se é por consenso, se é por consentimento, né? Então, acho que é isso, é trazer as pessoas para pensarem juntas, né? Como é que a gente se organiza agora? Quais são os nossos princípios? Quais são os nossos valores? E o próprio grupo vai responder isso, né? Então, assim, poxa, eu tenho um valor aqui que é o da autonomia. Legal, mas a autonomia também precisa vir junto com responsabilidade, né?
E aí criar esses acordos, né? O Fábio trouxe muitos exemplos, né? Das PAPs, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Fábio, você tem alguma coisa para acrescentar? Eu diria que é isso, sim. O ritual que a gente faz muito aqui na Endurance, né? Que eu gostaria de trazer. Aliás, muitas das coisas que a gente faz para trazer autonomia tá ligado a artefatos e rituais. Então, por exemplo, nesse exemplo que você trouxe, acho que se aplica muito o artefato papel, né? E uma boa construção do que é um papel, uma boa construção desse artefato. Aqui a gente usa o papel com a descrição de qual o propósito, ou seja, qual o objetivo alcançável ou inalcançável desse papel, ou seja, por que ele existe. Uma listagem de responsabilidades claras, a gente toma muito cuidado com a semântica de como a gente descreve essas responsabilidades. A gente sempre começa com um verbo de ação muito claro, de qual a expectativa dessa ação. E às vezes até indicadores mesmo de que vão nortear o sucesso desse papel. E além do artefato, rituais, que a gente possa acompanhar as entregas que esse papel está nos trazendo, que tensões estão surgindo no campo do trabalho que precisam ser processadas, e muitas vezes até adaptar esse papel, criar novos papéis. Então, quando a gente faz um ritual de esclarecimento de papéis pela primeira vez com um grupo, primeiro a gente pega ou o que está sendo vivido já por aquelas pessoas, e a gente descreve isso em responsabilidades. Então, eu pergunto para a galera, olha, o que vocês têm feito nos últimos 30 a 60 dias? E a gente coloca isso e já nascem os papéis, né? Nascem nessa construção colaborativa, como o Henrique trouxe. Ou até mesmo, se existem papéis que são de projetos futuros, né? Que papéis que precisam ser criados para esses projetos nascerem. E a gente escreve junto. E depois dos papéis, a gente também cuida da energia. Ok, qual acordo a gente faz de energização desses papéis? Quem energiza cada um deles? Existem mais pessoas que energizam um papel? Existem pessoas que energizam mais de um papel, e isso está claro. Novamente, rituais que acompanham isso, né? Então, eu diria que um drive para a autonomia está muito na clareza dessas informações. E quando eu falo clareza, é não só a informação clara, mas ela escrita mesmo, que a gente possa pegar na informação, sabe? Cara, é isso aqui, a gente vai para cá, tá todo mundo com a mesma clareza, e que a gente possa adaptar quando houver tensões que peçam adaptações, e a gente adapte isso junto, né? Fábio, você pode falar um pouco mais de rituais, da parte dos rituais? Legal. Rituais está muito linkado com facilitação, né? Então, a gente tem diversos rituais aqui, né, Dulce? Eu citei um deles, que é o ritual do esclarecimento de papéis. E rituais para a gente tem muito de processos para a gente... Fábio, desculpa. Eu queria, talvez, antes de você começar a falar dos rituais, esclarecer um pouco dessa nomenclatura que muitas vezes é bastante comum para a gente, mas para outras pessoas que não são da área pode ser uma palavra meio diferente, né? A gente chama de rituais, podem ser reuniões, né? Ou podem ser momentos dentro de uma reunião com uma intencionalidade, né? Com uma intenção específica, né? Então, em vez de ficar fazendo reuniões de alinhamento que só tem o nome de alinhamento, mas que, na verdade, todo mundo fala um monte de coisa e ninguém sai com definições muito claras, né? Então, a gente cria esses rituais. E esses rituais, eles têm uma intenção, ele tem um nome, e eles podem ser periódicos ou não. Então, por exemplo, um ritual de criação de papéis, é um ritual que tem um script, né? Então, tem um objetivo, tem um output, né? Um resultado concreto, e ele vai ser... e esse ritual vai ser realizado toda vez que eu vou criar um novo projeto, por exemplo, né? Ou eu posso ter um ritual de revisão de papéis
a cada 2 meses para ver se não tem pessoas que estão sobrecarregadas ou que tem alguma responsabilidade que precisa de mais clareza, esse tipo de coisa. Então, esses são uma definição mais ou menos de rituais. Tá tudo bem? Tá claro? Eu só queria checar se era mais para saber o significado de rituais ou para ter mais exemplos de rituais que a gente faz aqui. Para ter exemplos. Ah, legal. Então, como o Henrique falou, né? Rituais aqui para nós Eduz é tudo aquilo que a gente tem momentos com intenção clara, né? Então a gente se reúne com um objetivo muito claro e para chegar nesse objetivo a gente faz uso de alguns artefatos, né? Então você tem o esclarecimento de papéis como sendo um dos rituais, e o artefato seria o papel. Mas, por exemplo, a gente tem um ritual que a gente chama de evolutiva. As evolutivas, elas acontecem com a seguinte intenção: coletar oportunidades de melhoria de um contexto, ou seja, de um círculo. Então, por exemplo, a Niara, que está com a gente aqui agora, ela é de um círculo de atendimento aos clientes, a clientes Black, por exemplo. E no time que ela faz parte, semanalmente, ou seja, com a frequência semanal, eles param por 1 hora e se perguntam: o que temos de oportunidade de melhoria? O que a gente pode melhorar? E a gente tem um artefato que chama pauta, a gente constrói uma pauta de tensões, né? Então, tensões é mais um item desse ritual. E cada pessoa pode trazer mais de uma tensão, mas ela exerce protagonismo ao trazer essa tensão, né? E processar essas tensões. E cada tensão, quando é processada, quando existe uma saída que precisa ser registrada, como, por exemplo, cara, a saída é criar um papel. Então, a gente vai criar um papel. Cara, a saída é mandar um e-mail para tal cliente. Então, esse é um outro exemplo de um ritual que tem uma intenção muito clara e existe um processo também claro para ser facilitado, né? Às vezes com o uso de artefatos. Então, as coisas nunca ficam soltas, né? E aí, nesse modelo de trabalho, eu já falo, às vezes é muito mais árduo de se trabalhar, porque precisa haver constância nos rituais, é preciso haver cuidado com a clareza dos acordos que a gente faz, né? Então... eu acho que eu percebo que existe uma necessidade de uma maturidade, né? Porque muitas vezes eu já trabalhei em muitos coletivos colaborativos e as pessoas têm dificuldade de ter clareza, né? Dos papéis, de ter clareza nas decisões, né? De toda vez que eu tenho que tomar uma decisão, eu trago todo mundo para a mesa e tem que ter consenso, né? E o consenso é uma coisa que a gente, que em algumas ocasiões, né, precisa, quando é um grupo muito pequeno, vamos supor, é um grupo de sócios, de, sei lá, 4, 5 sócios e precisa, né, criar um contrato entre esses sócios, né? Aí, nesse caso, talvez precise de consenso, mas em outros casos, né, a gente trabalha muito com o consentimento, né? Então, o consenso, ele trabalha com uma pergunta que estão todos de acordo? Todo mundo gosta da minha proposta? E aí, quando eu abro para as pessoas, eu abro para as pessoas darem opiniões, as pessoas gostam de dar opinião, né? Então, uma proposta que era legal, simples, começa a ter um monte de perguntas, opiniões, sugestões, e aí a gente tem que integrar tudo, e quando a gente vê, a gente perde o time de tomar decisão, porque não conseguimos um consenso de, por exemplo, qual é a cor do tapete que a gente vai comprar. Então, o consenso, ele trabalha, né, com outro paradigma, né? A pergunta que a gente faz a minha proposta é essa, né? É boa o suficiente para agora? É seguro o suficiente para ser testado? E se sim, se alguém tem alguma objeção, né? Então, a objeção é algo que coloca a organização em risco, né? Então,
por exemplo, vamos pintar a fachada do prédio, vamos, legal. A minha proposta é que a fachada seja laranja, né? E nós somos um banco que é concorrente do Itaú. E aí alguém vai colocar uma objeção, não, mas esse tom de laranja é igualzinho do Itaú, então, que é parte da identidade visual da marca deles e as pessoas vão se confundir, então isso é uma objeção, né? Então, se fosse qualquer outra cor, beleza, né? Desde que esteja de acordo lá com as regras de branding, né? De marca da organização e não tiver nenhuma objeção, beleza. Então, assim, trazer clareza, né, para os papéis também traz clareza das responsabilidades, né, e também traz um nível de maturidade maior de trabalho, né. Alguém tem mais perguntas? Eu queria tocar aí, eu não sei se estou aparecendo aí no vídeo, mas... Não, Eu queria tocar um pouco desse ponto que você trouxe, que eu acho que tem a ver com a mudança de paradigma, né? Fica claro na fala de vocês, assim, a influência, o quanto vocês trazem já essa bagagem muito relacionada aos sistemas sociocráticos. Mas eu vejo que, às vezes, quando a gente vai descentralizando esse poder, tem um ponto, né, que, para mim, ele acaba sempre pegando, que esse ponto social do real engajamento do coletivo em abrir mão do poder e fazer a mudança desse paradigma mesmo, né? Porque é uma outra forma de pensar, diferente daquela que a gente normalmente foi educado. Então, queria dar essa checada, assim, que vocês estão fazendo essa implementação. Quais poderiam ser, assim, as ferramentas, os dispositivos dentro desse coletivo para a gente conseguir sempre voltar a focar nesse objetivo de mudança de paradigma? Eu acho que uma coisa muito importante é que esse coletivo ele precisa estar muito comprometido com olhar para dentro, né? Com autoconhecimento, com até onde eu consigo largar a mão do controle, né? E olhar isso como um processo mesmo de desenvolvimento interno, né? E desenvolvimento da organização, porque a gente cresceu num paradigma que eu chamo dos 4 Ps, né? Que é pais, professores, patrões e pastores/padres, né? Que são né, os P's do paternalismo, né? Que a gente aprendeu a respeitar a hierarquia desde o berço. Então, não vai ser da noite para o dia que a gente vai sair de um modelo hierárquico para um modelo hierárquico de poder, né? Para um modelo hierárquico onde o poder é distribuído. Então, acho que é muito importante dar pequenos passos, sabe? E olhar para isso, fazer alguns acordos, né? E em algumas ocasiões vai ser necessário, né, ter um direcionamento, né? Por exemplo, poxa, a gente está numa administração de crise aqui, né? Não vai dar para ficar organizando em autogestão porque, sei lá, ou as pessoas não são maduras o suficiente, ou o sistema de autogestão não está maduro o suficiente, mas a gente tem um pepino aqui e a gente precisa resolver, né? Então, nesse momento, né, para essa situação específica, tudo bem a gente eleger uma pessoa, né, colocar o poder nessa pessoa para resolver o pepino e depois a gente vê uma forma de distribuir o poder de novo, né? É um processo de aprendizagem mesmo, né? Assumir que é um processo de aprendizagem, que em algumas ocasiões, em alguns momentos, vai ter algum tipo de concentração de poder, mas que estamos
comprometidos a fazer isso acontecer, né? Que é um processo de aprendizagem e que muitas vezes é doloroso, né? Mas estamos comprometidos a isso. Que risco ficar colocando, às vezes, a desculpa de sempre ficar resolvendo pepino para seguir numa estrutura normalizada e hierárquica, né? Às vezes, sim. Então, existe esse risco, né? Mas também uma forma da gente endereçar esse risco é criar algum tipo de ritual, por exemplo, que a cada, sei lá, 2 meses a gente olha para o nosso modelo de gestão e verifica, né, o quão distribuído o poder está, né? Ou que melhorias a gente pode fazer no nosso sistema para que o poder seja mais distribuído, né? Então, a gente cria essas oportunidades para isso. Eu queria seguir essa pergunta, complementar essa pergunta do Bruno, que é um questionamento que eu tenho. Aqui em Piracanga a gente vive um modelo muito fora do padrão, né? Ainda em construção. E aí eu queria saber de vocês que estão aí estudando e vivendo isso, se vocês sabem, ou se vocês têm repertório de organizações coletivas descentralizadas mesmo, assim, que não são empresas, né? Em última instância, a empresa tem um dono, ou tem acionistas, ou tem um board, diretor, tem alguém que vai ser, seja juridicamente responsável, ou seja uma liderança mesmo, que é o fundador ali daquilo e chamou e convidou pessoas de interesse daquele fundador a criar aquela organização. No caso que a gente está vivendo aqui, existe uma descentralização horizontal. Ou seja, existem pequenos grupos e talvez lideranças que esses grupos reconheçam como lideranças, mas não tem alguém que seja um dono que vai decidir pelo coletivo todo. Não é uma empresa, né? E aí a gente observa esse desafio que é ser uma organização descentralizada. Como que faz para engajar e chegar em lugares comuns, em focos comuns, que, por exemplo, é considerado uma crise ou urgência para um grupo e não é considerado uma crise ou urgência para outro. É um coletivo mais ou menos, né, de 100 e poucas pessoas fixas. E aí, como é que a gente faz? Eu queria escutar de vocês. Vocês têm esse repertório prático de como que faz, nesse caso, de organizações que estão realmente descentralizadas, assim, né? E fora desse lugar de ter algum dono, de ter algum fundador que, em você vai dar uma palavra ali final. Eu já trabalhei com vários coletivos. Eu já trabalhei com vários coletivos, né, que emergiram, assim, do propósito comum, né, que não tem uma figura jurídica. E esse fenômeno que você está me contando, ele é bastante comum, né? Infelizmente, tem uma coisa que eu chamo de coeficiente de cu na reta, que é o seguinte: quem tá com o cu na reta vai ter que assumir a liderança de alguma forma, né? Então, isso é um processo mesmo, né? As pessoas, quando elas, em organizações onde as pessoas escolhem estar, né? Ou de forma voluntária, ou porque faz parte de uma comunidade, sempre vai ter divergências de opiniões, né? Tipo, poxa, isso é um risco para a comunidade, isso não é. E às vezes, talvez, né? Bom, a gente está muito acostumado a trabalhar nesse sistema que tem um representante legal, que tem um responsável pela instituição, né? E sempre acaba pesando mais para essa pessoa. Eu não sei se existe uma resposta para isso, né? Eu não conheço muitas organizações
que surgiram desse movimento e que, assim, ou elas se dissolveram, né, como foi o caso da Baobá, que se dissolveram, não tinha um senso de direção comum, e acabou se dissolvendo, ou elas acabam criando uma figura jurídica, né, seja uma associação, né, e aí a gente vai ter um comitê de pessoas que são eleitas e que têm mandato e que trocam a cada X anos, mas eu vejo esse desafio, sabe, de talvez seja um condicionamento muito forte que a gente tem de ter líderes e figuras responsáveis e a gente ainda não atingiu essa maturidade suficiente para se auto-organizar e reconhecer que somos todos partes de um todo, mas eu acho que é isso. Talvez seja uma resposta meio evasiva, mas assim, eu nunca vi uma comunidade com nesse formato ter um engajamento forte o suficiente, sabe? Alguém já viu? Estamos reinventando, né? Esse é o nome. Sim, sim. Não significa que seja impossível, né? Eu acho que depende muito do nível de engajamento, de pertencimento, senso de propósito, né? Senso de corresponsabilidade, coragem. Eu fico observando também que tem um fator tempo, que talvez, isso é só uma ficha, né? Que talvez seja algo que vai peneirando e apoiando, porque os estudos sobre cultura, né? Em geral, você precisa de um tempo para que essa transição aconteça, para que uma cultura ela seja transformada, né? Para a gente criar a cultura, a gente precisa de tempo. Uhum. Então, talvez uma hipótese, aí eu não sei, eu queria ouvir vocês por isso, né? Mas estou entendendo que está todo mundo também nessa aí, de que com o tempo, quem está vivendo aqui vai precisar passar por essas dores e essas questões do agora, mas talvez a gente comece a ver algumas lideranças que vão sendo reconhecidas por um grupo um pouco maior e vai ganhando alguma credibilidade para a gente tentar nortear e ela consiga ser rotativa. Mas não sei, estou jogando essa pergunta justamente para saber se alguém sabe de algum caso que esteja acontecendo agora em outro lugar no mundo, até para a gente trocar ideia, para a gente se olhar, se reconhecer também, entender, né? Que reinvenção é essa, né? Sim, o que eu vejo que talvez possa ser uma coisa interessante para vocês, né, é ter um círculo central que tenha representante dos vários GTs e esse círculo seja rotativo, sabe? Então, ele faz essa polinização, ele ao mesmo tempo traz um alinhamento de todos os GTs, né, e faz esse elo, né? Então, na sociocracia tem muito o tal do elo interno e do elo externo. Então, o elo externo é o representante do GT dentro do círculo central e o elo interno é o contrário, é o representante do círculo central no GT. Né? Então, isso pode ser que coloque, né, temas que sejam, de repente, inerentes da sobrevivência da organização dentro de um círculo que esteja olhando o todo, né? Fábio? Não, dando meu centavo de contribuição aqui, não sei se eu vou ter um exemplo tão específico na minha jornada, mas acho que tem alguns princípios, assim, um deles que você fala muito, Henrique, que é sobre hierarquia, e o quanto a hierarquia ela pode ser vista como um valor natural, assim, inerente às organizações e à comunidade, assim como a hierarquia está presente na natureza, né? No nosso caso, do que a gente tenta aplicar nas organizações, é cada vez menos uma hierarquia
de poder, de cadeia entre pessoas, né? Cara, essa pessoa que vai comandar essa pessoa. Mas os assuntos que precisam ser governados dentro dessas comunidades, eles têm uma hierarquia. É possível que, sei lá, a hierarquia do grupo do GT de limpeza esteja numa discussão diferente do GT financeiro, sei lá. Como que a gente enxerga essa hierarquia de assuntos e como que as pessoas que estão presentes nessas discussões formam essa hierarquia? Porque nem tudo que, por exemplo, falando do exemplo da Eduz, né? Nós não temos um sistema que as pessoas podem sair por aí ainda hoje comprando livremente. Comprando coisas livremente. Existe um círculo que está fora do círculo de trabalho das pessoas que governa essa instância de compras. Pelo menos hoje é assim, a gente pode rever isso lá na frente. Mas essa hierarquia desse assunto permite que as pessoas que estão falando sobre compras no círculo de fora exerçam hierarquia sobre compras de quem está no círculo de dentro. De quando um certo alguém que está no círculo de produção de vídeos quer comprar uma máquina fotográfica, ele não tem poder sobre isso. Ele precisa consultar alguém ou consultar um círculo de fora. Essa é a hierarquia, assim, que as pessoas vão exercendo esse tipo de influência. Mas não é por isso que o cara que está cuidando das finanças manda na pessoa que está no círculo de fotografia, né? Então, é uma diferença tênue, assim, mas que é um valor que a gente respeita. Porque, naturalmente, é a forma que a gente melhor se organiza hoje. Mas eu acho que alguém ia fazer uma pergunta e eu cortei no meio. Legal. E a gente está, assim, já estourado no tempo. Talvez mais uma última pergunta e a gente encerra hoje. Alguém que não fez ainda quer fazer uma pergunta? Na verdade, eu acho que é uma pergunta complementar ao que ele estava falando. Por isso que eu levantei assim na hora, até perdão, empolgação. Não, imagina. Mas existe algum processo participativo de decisão dessas hierarquias? Então, legal. Algo desse caminho. Hoje, como que isso aconteceu aqui, né, Edu, tá? A clareza dessas estruturas, elas foram acontecendo com o tempo. A gente viu que existia um aspecto governamental sobre um assunto e a gente falou assim, cara, isso não está na nossa estrutura, vamos colocar lá. Então, primeiro a gente desenhou as estruturas. Depois as pessoas, naturalmente, foram se colocando sobre as estruturas. Então, aconteceu mais ou menos isso, assim, sabe? A gente primeiro parou tudo e falou assim, olha, vamos ver sobre o que é vivido hoje. Que contextos existem? Cara, então existe o contexto comercial, existe a tecnologia, existe o contexto administrativo, existe o contexto financeiro, existe o contexto pessoas, cultura. A gente foi colocando tudo isso numa estrutura, esclarecendo os papéis, e aí, olhando só para o que já era vivido, então vamos encaixar as pessoas nessa estrutura. Então... É a questão da função vir antes da forma, né? Então, já existia essa função, essas funções todas, né? E aí, o que a Eduz fez foi criar as formas para isso, né? Então, mais ou menos isso, né? Observar quais são as funções que querem aparecer e, a partir disso, ir desenhando os círculos, né? Os papéis e responsabilidades. Isso. Eu acho que é isso, assim, né? Só ainda sobre esse lugar de descentralização, acho que a autogestão, ela traz uma premissa que nem todo mundo é igual mesmo. Nem todo mundo decide tudo. Senão, acho que tudo vira um caos. Mas que as pessoas, elas estão bem alocadas em locais que têm clareza do que pode e o que não pode. E às vezes as pessoas não querem também participar de decisão, né? Falam assim, eu quero fazer meu trabalho, é isso, né? Então, é isso. Ter papéis bem desenhados e pessoas, né, alocadas nos papéis é fundamental. Né?
Eu acho que o que tem uma pessoa falando sobre o tempo de maturação, né? Eu acho que é bem isso, assim. A gente vai precisar processar cada vez mais tensões que nos levem em direção ao que a gente deseja como futuro, né? Qual é o nosso futuro desejável? Mas a gente nem não está lá. Eu uso muito a imagem de um grupo de pessoas subindo na montanha. Beleza, nosso foco é lá no pico da montanha, mas a gente está caminhando para lá. E no meio do processo a gente vai encontrando nossos desafios. E eu tenho um amigo que fala assim, se você começa uma relação já no pico da montanha, o único lugar que você tem que ir, que você pode ir para baixo, é cair. E foi o que aconteceu a gente na Eduz, né? Muito dos nossos conflitos aqui na Eduz, nesse progresso de cultura, que a gente não chegou no pico ainda, foi imaginar que a gente estava no pico e a gente viu na situação que, cara, peraí, mas a gente não é autogerido? Mas o poder não é distribuído? Como assim? Como que essa situação está acontecendo? E a gente se deu conta, cara, a gente não subiu o pico, a gente não está no topo da montanha. Mas a gente crê que a gente está lá e as coisas começam a acontecer, a gente sente uma frustração, tipo, cara, a gente caiu do topo da montanha. Então, hoje a gente está muito mais consciente de que a gente está subindo, e a gente está subindo junto, enfrentando as incoerências. Porque é um processo que vai ser recheado de incoerências, mas a grande beleza dele é a gente conseguir ter confiança suficiente para falar sobre as incoerências e processar essas incoerências. Acho que essa é a beleza da autogestão para mim. Isso aí, Fábio. Acho que a sua fala aí a gente já pode fechar o encontro hoje, porque é isso mesmo, né? É um caminho da gente ir integrando aí as incoerências e descobrindo as incoerências e a gente integrando aquilo que é importante, né, para nós. E como ser humanos, acho que a gente só vai atingir esse nível de coerência quando a gente chegar na fase de iluminação, né, de Buda, né? E as organizações, né, trabalhar em organizações autogeridas nos fazem olhar, né, para essas incoerências e ir aprendendo, e ir se desenvolvendo como ser humano, como organização. Eu acho que é por aí. São muitas conversas difíceis. Obrigado, gente. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Obrigado a vocês. Valeu, Diego. Valeu, Napiracanga. E seguimos juntos aí. Deem uma olhada na comunidade da Cuidadoria. A gente gosta muito desses temas, né? Tem encontros gratuitos. Entra aí no cuidadoria.com/comunidade. E acho que é isso. Então, valeu, gente. Valeu, gente. Valeu, Fábio, Niara. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.